E aí, firmeza? Eu sou Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast. Diz aí, quem que tá no controle da sua vida? Você ou Deus? Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast. Se você tá chegando agora, se alguém te indicou pra ouvir esse podcast, se você caiu de paraquedas aqui de repente, seja muito bem-vindo. Pode sentar no sofá, pegar umas bolachas, uns biscoitos, um refri, fica à vontade, é tudo por conta da casa. Os episódios são lançados semanalmente às segundas-feiras, então você não pode perder. Toda segunda-feira acompanha a gente, episódios para abençoar o seu coração e edificar a sua fé. Você pode acompanhar a gente também nas redes sociais, no Instagram somos o @nãomordamaca. Não é maca, na verdade é maçã, mas é que não tem acento e nem cedilha, né? Também estamos no Twitter, no Facebook e no YouTube, onde você pode assistir os nossos vídeos. É só você pesquisar por Não Morda Maçã, encontrar ali o logotipo do ministério e acompanhar a gente. E por falar em redes sociais, o assunto deste episódio aqui vem direto lá do Instagram. A Carol Monardi foi quem me mandou essa ideia de assunto para compartilhar aqui com vocês. Lá no Instagram ela é @carolmonardi com D mudo e com 2 L's no Carol. Então, Carol, obrigado, Deus abençoe muito a sua vida e obrigado aí por sugerir esse assunto. Lá ela me mandou a seguinte frase: Deus só pode estar no controle das nossas vidas se de fato o deixamos controlar. Ou Deus está no controle, ou nós mesmos estamos. A frase já fala por si, né? E aí, quem que tá no controle da sua vida? E eu também lembrei de uma frase do John Piper que diz: muitos se chamam cristãos, mas não consultam a Cristo em suas escolhas. O que me leva também a fazer uma outra frase aproveitando essa dele. A gente podia dizer assim, ó: muitos chamam Deus de Senhor, mas não consultam a Ele em suas escolhas. Por quê? Porque você só pode chamar de Senhor àquele na qual você se submete à sua vida. Deus só será o seu Senhor se Ele comandar toda a sua vida. Ele só será rei em sua vida se Ele reinar em todas as áreas da sua vida. O que me lembra uma letra do Ministério Vineyard. O refrão dizia assim: reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Eu já cantei muitas vezes essa música, já ministrei muitas vezes essa música e sempre que eu cantava, eu sondava o meu coração para ver se realmente Deus era o meu Senhor, se Ele era o Rei da minha vida, se Ele governava realmente toda a minha vida. Porque às vezes nós chamamos Deus de Senhor da boca para fora, mas no dia a dia acaba não sendo uma realidade. Por isso que a gente tem que meditar para ver se realmente Ele está governando em tudo. Até naquelas coisas que você, digamos assim, já manja, já está acostumado. Ah não, Deus, isso aqui do meu trabalho, eu já sei como funciona. Eu não preciso ficar aqui orando para que Deus intervenha ou faça alguma coisa. Porque às vezes nós fazemos coisas tão rotineiras que, não, deixa que isso aqui eu faço. O meu trabalho, pode deixar que eu faço, eu sei como é que funciona. E a gente acaba perdendo a oportunidade de deixar Deus reinar nessa área também. Olha só um exemplo. Em Lucas capítulo 5, Jesus está pregando na praia. E quando ele termina a pregação, olha só o que diz aqui a partir do verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, ou seja, a Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Olha só essa história. Jesus chegou, no final da sua pregação, virou para Pedro e falou: Pedrão, bora pescar? Aí Pedro pegou e falou assim: olha, Jesus, eu fiquei a noite inteira tentando pescar peixe. Não pegamos nada.
nada. Então eu sei que a gente vai voltar e, não vamos pegar nada, mas porque é o Senhor quem tá pedindo, então eu vou ser obediente e vou lançar as redes. Pedro foi obediente, ele deixou Jesus reinar sobre uma área que ele manjava, que ele dominava. Ele podia muito bem chegar para Jesus e falar assim: Jesus, cá entre nós, estava aqui ouvindo o seu discurso, a sua pregação, linda. Glória a Deus, sensacional. E eu sei que o senhor é filho do carpinteiro. Eu sou pescador, há muitos anos eu já nasci nisso, já tô acostumado com isso. Acabei de voltar de uma pescaria a noite inteira, não peguei nada. O senhor manja de montar cadeira, Jesus. O senhor manja mesmo de montar mesa, esses negócios com madeira. Eu cuido de peixe, eu sei pescar, o senhor não manja de pescar, né, Jesus? Pedro podia falar isso, mas pelo contrário, ele foi obediente, ele reconheceu Jesus sobre uma área que ele dominava. Jesus era filho de carpinteiro, não filho de pescador. E ainda assim, Pedro obedeceu, deixou ele reinar, deixou ele ser senhor, porque o Senhor tá mandando, então eu vou fazer. E aí o resultado foi maravilhoso, como a gente acompanhou no texto. E esse é o ponto onde a gente começa a sondar o nosso coração. Onde será que nós não estamos deixando o Senhor reinar, o Senhor tomar o controle? E mais, como nós vamos deixá-lo tomar o controle? Como a frase que a Carol mandou pra mim dizendo: Deus só pode estar no controle das nossas vidas se de fato o deixarmos controlar. Será que tem alguma coisa na nossa vida que a gente não tá deixando ele controlar? E como a gente entrega o controle nas mãos de Deus? Eu creio que essa resposta tem muito a ver com o episódio anterior. Nós precisamos estar e permanecer em Cristo, na sua palavra, ser plantado na palavra de Deus. Olha só o que diz em Salmos capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus, e nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele fizer prosperará. Ou seja, quando a gente tem essa intimidade com Deus, através da palavra, na oração, conversando com o Senhor, então os nutrientes da palavra nos enchem e transborda em nossas ações. Então tudo aquilo que a gente começa a fazer, começa a expressar Deus. Aí tudo que a gente faz é uma expressão de Deus, porque nós estamos enraizados nele. Dele provém todas as fontes, a nossa inspiração, os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos. Isso é entregar o controle nas mãos de Deus. Mergulhar nele a ponto que nossas atitudes sejam inspiradas por aquela comunhão que nós temos com ele. Eu não sei se você está ansioso com alguma coisa, mas deixa Deus no controle. Deixar Deus no controle não significa cruzar os braços, e sim estar sensível à sua voz para ver o que você precisa fazer, agir ou às vezes até mesmo cruzar os braços e esperar. Mas para isso você precisa ter intimidade com Ele. Em alguns momentos você realmente vai ter que esperar algumas coisas acontecerem. Em outras, você vai ter que agir, de fato, colocar a mão na massa. Para Deus estar no controle da sua vida, você precisa estar íntimo dele, porque ele é o capitão, ele que vai dar ordem para aquilo que você precisa fazer. Então primeiro você precisa reconhecer que ele é seu Senhor, ou seja, você ser obediente a ele. E em segundo, você precisa conhecer muito bem ele para entender aquilo que ele quer que você faça. E assim ele estará reinando em nossas vidas. Cá entre nós, entregar o controle nas mãos de Deus não é uma tarefa fácil, porque a gente tenta resolver às vezes do nosso jeito. Tipo Sara, que quando viu o seu esposo Abraão sem descendentes, resolveu dar o seu jeito ali para gerar descendentes para ele. E não era a vontade de Deus essa. Então não tenta dar o seu jeito, busca entender a vontade do Senhor para sua vida. Firmeza então, se você foi edificado por esse podcast, não deixa de compartilhar com seus amigos. Você também, como eu falei, já pode acompanhar a gente pelas redes sociais e também tem o nosso site, onde desde 2008 tem conteúdo praticamente todo dia. Então imagina só
quanto tempo, mais de 10 anos de conteúdo, o Ministério Não Morda Maçã está à sua disposição para te servir, para abençoar o seu coração e fortalecer a sua fé. Então acessa lá www.naomordamaca.com. Se você tiver dificuldade, joga no Google que você chega lá no site do Ministério. Aproveita lá porque praticamente todo dia tem post novo, texto novo para edificar a sua fé. Então é isso, galera. Nos vemos no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.